Olá, bem-vindo de volta ao canal Sombras de Sabedoria. O tema de hoje será o mistério das casas assombradas, quando o sobrenatural se torna real. O mundo que habitamos é repleto de mistérios inexplicáveis e eventos que desafiam a lógica e a razão. Em algum lugar entre o que é conhecido e o que permanece oculto, reside o reino do sobrenatural, onde a realidade assume contornos sombrios e misteriosos. As histórias de casas assombradas são um exemplo clássico do encontro entre o mundo dos vivos e o dos espíritos. Há inúmeras casas em todo o mundo que alegam serem habitadas por presenças invisíveis e assustadoras. Essas histórias transcendem culturas e gerações, criando um vínculo comum entre as pessoas que sentem o arrepio na espinha ao ouvir relatos de aparições de fantasmas, objetos se movendo por vontade própria e sussurros inquietantes nos corredores. Hoje visitaremos Casa de Amityville e Mansão Borley. Então, por precaução, não assista sozinho nem apague as luzes. A primeira dessas histórias notórias é a da Mansão Borley, na Inglaterra, considerada uma das casas mais assombradas do mundo. Durante décadas, testemunhas relataram aparições de freiras fantasmas, batidas inexplicáveis e até mensagens escritas nas paredes por uma entidade desconhecida. A lenda da Mansão Borley se tornou um dos casos mais estudados e documentados pelos caçadores de fantasmas. Mansão Borley, na Inglaterra, considerada uma das casas mais assombradas do mundo, a Mansão Borley é mais conhecida por sua fama na literatura e nas investigações paranormais, do que por suas adaptações para o cinema. Enquanto a história de Amityville gerou vários filmes populares e franquias como O Terror de Amityville, Amityville a Possessão e muitos outros, a Mansão Borley teve presença limitada nas telas. No entanto, é importante notar que a história de Borley é frequentemente mencionada em documentários sobre atividades paranormais, e é um tópico de interesse contínuo para pesquisadores e entusiastas do sobrenatural. Mesmo que não tenha alcançado o mesmo sucesso no cinema, a Mansão Borley permanece como um ícone na cultura popular quando se trata de assombrações e eventos sobrenaturais. A Mansão Borley, localizada em Borley, Essex, Inglaterra, é amplamente conhecida como uma das casas mais assombradas do mundo. Mas há detalhes menos conhecidos sobre essa propriedade que contribuem para seu mistério. História e origens. A Mansão Borley foi construída no século XV, servindo inicialmente como um mosteiro beneditino. A lenda local afirma que a casa foi construída sobre as ruínas de uma igreja medieval, o que contribui para sua atmosfera sobrenatural. Reverendo Henry Bull. As atividades paranormais em Borley começaram a ser registradas no século XIX, quando o reverendo Henry Bull, o primeiro proprietário após a dissolução do mosteiro, relatou uma série de eventos inexplicáveis. Ele mencionou aparições de freiras, sinos tocando sem motivo aparente e estranhos ruídos noturnos. Eventos noturnos. A Mansão Borley ganhou reputação de ser especialmente ativa à noite. Visitantes relataram ruídos estranhos, movimento de objetos, aparições de figuras fantasmagóricas e outros fenômenos inexplicáveis durante a escuridão. Harry Price. O paranormal e investigador Harry Price desempenhou um papel fundamental na disseminação da fama da casa. Em 1929, ele iniciou uma série de investigações na propriedade, compilando relatórios detalhados sobre a atividade paranormal que supostamente ocorria na casa. Seus escritos contribuíram significativamente para a notoriedade de Borley. Porém, vale ressaltar a investigação de Eric Dingwall. Eric Dingwall, um pesquisador paranormal e membro da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, conduziu uma investigação independente em Borley em 1956. Ele concluiu que muitos dos relatos de atividade paranormal eram exagerados ou fabricados. A história de Marianne Foster. Em 1930, a casa foi ocupada pelo reverendo Lionel Foster e sua esposa Marianne. Marianne alegou ter sido alvo de atividades sobrenaturais intensas, incluindo aparições e poltergeists. Essa fase da história da casa é marcada por eventos bizarros e perturbadores que contribuíram para sua fama. No incêndio de 1939, a Mansão Borley foi muito danificada, destruindo boa parte do edifício. Esse evento aumentou ainda mais a aura de mistério e tragédia associada à casa. A demolição. Após décadas de histórias de atividade paranormal,
A mansão Borley foi demolida em 1944. A demolição resultou de problemas estruturais e custos de manutenção, mas também encerrou um capítulo importante na história do paranormal. Porém, vale ressaltar que Eric Dingwall se distanciou das alegações de atividade paranormal na mansão Borley e expressou ceticismo em relação a muitos dos relatos. Em 1956, ele publicou um artigo no Jornal da Sociedade de Pesquisa Psíquica, no qual criticava a falta de evidências substanciais e sugeriu que muitas das histórias eram exageradas ou fabricadas. O legado. Apesar da demolição da mansão, a lenda de Borley continua atraindo entusiastas do paranormal e curiosos. A história da casa foi documentada em vários livros e filmes, mantendo viva sua notoriedade. A mansão Borley é um ícone no mundo do paranormal, e sua história misteriosa continua a fascinar e intrigar aqueles que exploram os limites entre o natural e o sobrenatural. Sejam os eventos reais ou exagerados, Borley permanece como um dos locais mais famosos e discutidos no campo da atividade paranormal. Diferentemente da casa de Amityville, a mansão Borley não se tornou um sucesso notável no cinema. Embora seja uma das casas mais famosas e infames no mundo do paranormal, suas adaptações cinematográficas não alcançaram o mesmo nível de sucesso e notoriedade que as produções baseadas na história de sua concorrente norte-americana. A casa de Amityville, localizada na Ocean Avenue 112, Amityville, Nova York, é uma das casas mais famosas e controversas em relação a eventos sobrenaturais nos Estados Unidos. Ela se tornou notória devido a relatos de atividade paranormal e alegações de óbitos. A história começa em 1974, quando Ronald DeFeo Jr. aniquilou sua família na casa. Ele alegou que vozes na casa o forçaram a cometer os crimes. Em seu julgamento, DeFeo foi condenado pelos óbitos de seus pais e 4 irmãos. Pouco tempo depois, em dezembro de 1975, a casa foi adquirida pela família Lutz. Eles relataram experiências aterrorizantes durante seu breve período de moradia na casa. Alegaram ter ouvido vozes, visto aparições, testemunhado objetos se movendo sozinhos e experimentado uma sensação constante de frio. Além disso, a equipe de investigação paranormal, Ed e Lorraine Warren, também visitou a casa e afirmaram ter encontrado evidências de atividade sobrenatural. Os eventos supostamente sobrenaturais na casa de Amityville incluíram ocorrências como janelas e portas se abrindo e fechando sozinhas, uma substância viscosa e mal cheirosa que escorria pelas paredes, conhecida como ectoplasma, além de aparições sobrenaturais. A história da casa de Amityville ganhou grande notoriedade após a publicação do livro O Terror de Amityville, uma história verdadeira, de 1977, escrito por Jay Anson, e a subsequente adaptação cinematográfica. No entanto, muitos céticos e críticos argumentam que a história é uma farsa ou exagero, criada com fins lucrativos. Eles alegam que os eventos sobrenaturais são inverossímeis e que a família Lutz tinha motivos financeiros para criar essa história. A controvérsia em torno da casa de Amityville persiste até hoje. Alguns afirmam que a casa é assombrada por espíritos malignos, enquanto outros acreditam que tudo não passou de uma elaborada farsa. Independentemente da verdade por trás dos eventos, a casa de Amityville permanece um dos casos mais notórios e discutidos na cultura popular em relação a assombrações e atividades paranormais. A história da casa de Amityville fez tanto sucesso no cinema devido a uma combinação de elementos que a tornaram extremamente atraente para os cineastas e o público em geral. Alguns dos principais fatores que contribuíram para seu sucesso nas telas incluem base em eventos reais, a história da casa de Amityville, incluindo o extermínio da família DeFeo e as experiências sobrenaturais relatadas pela família Lutz. O elemento de veracidade atraiu o interesse do público, já que muitos acreditavam que os eventos eram genuínos. Atmosfera de terror. A casa em Amityville tinha uma arquitetura distintiva e uma aparência sinistra que se prestava bem ao gênero de terror. A casa em si, com suas janelas de olhos aterrorizantes e histórico de óbitos trágicos, criou uma atmosfera assustadora. O best-seller, o livro O Terror de Amityville, a história verdadeira, de Jay Anson, publicado em 1977, se tornou um best-seller e gerou grande publicidade,
preparando o terreno para uma adaptação cinematográfica. A narrativa do livro aprofundou os detalhes dos eventos sobrenaturais, tornando-os ainda mais atraentes para o público. Sensacionalismo na mídia. A história da casa de Amityville foi amplamente divulgada na mídia, com relatos em jornais, revistas e programas de televisão. Isso criou um frenesi de interesse, tornando a adaptação cinematográfica ainda mais antecipada. Efeito de continuidade. O sucesso de um filme frequentemente leva à criação de sequências, e a história da casa de Amityville gerou várias continuações e reinicializações, mantendo o interesse do público por várias décadas. O fascínio pelo paranormal. O interesse geral por atividades paranormais e casas assombradas tem sido duradouro. A história da casa de Amityville capitalizou essa fascinação, fornecendo uma narrativa rica em elementos sobrenaturais e assustadores. Em resumo, a história da casa de Amityville se tornou um fenômeno cultural devido à combinação de eventos supostamente reais, elementos de terror, best-sellers, sensacionalismo na mídia e a eterna atração do público pelo sobrenatural. Esses fatores fizeram dela uma das histórias mais famosas e adaptadas no cinema de terror. Vale dizer que a primeira aparição de figuras misteriosas ou assombradas é difícil de determinar com precisão, já que histórias de fantasmas e aparições sobrenaturais têm raízes antigas na história e na cultura humanas. No entanto, é possível destacar alguns relatos antigos que apresentam elementos de figuras misteriosas ou sobrenaturais. Uma das histórias mais antigas registradas é a do Fantasma de Encome, que remonta à antiga cidade de Encome, no Chipre, por volta do século XI a.C. Os relatos descrevem uma figura fantasmagórica que aparecia à noite e atormentava os moradores da cidade. Outra história famosa é a do Fantasma de Atenas, conhecido como o Espectro de Arquíloco. Arquíloco era um poeta grego do século VII a.C., cuja história se tornou lendária. Disse que seu fantasma apareceu para um soldado ateniense, pedindo que fosse enterrado adequadamente. No entanto, a ideia de figuras misteriosas ou assombradas é uma parte comum de muitas culturas antigas, com registros que datam de milhares de anos. Essas histórias serviam para explicar o desconhecido, lidar com o falecimento e expressar a crença em forças sobrenaturais. À medida que a história avançou, essas histórias se tornaram parte integrante do folclore e da literatura, contribuindo para a rica tapeçaria de lendas e mitos que temos hoje. Em última análise, o sobrenatural e o sombrio real continuam a intrigar e aterrorizar, lembrando-nos de que, em meio à racionalidade do mundo moderno, permanece um espaço para o desconhecido e o inexplicável. Atravessar essa fronteira e explorar esses mistérios pode ser uma jornada emocionante, desde que estejamos dispostos a enfrentar o que se esconde nas sombras e desafiar nossa compreensão convencional do mundo. O sobrenatural real nos lembra que, independentemente do quanto avancemos na ciência e na tecnologia, sempre haverá algo que escapa à nossa compreensão, oculto nas profundezas do desconhecido. Afinal, existe mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a vã filosofia. Gostou do vídeo? Não deixe de se inscrever, comentar e compartilhar. Me siga nas redes sociais para mais conteúdo intrigante. Até a próxima!